Até hoje, assim, uma coisa que me incomoda é motor no mar, andar de lancha. Não é que eu seja contra, mas é uma coisa que para mim não casa. O perfeito para mim é estar no mar, com barco à vela. Acho que você fica em total harmonia com o vento, com as ondas. Então acho que o barco à vela é perfeito para você estar dentro do mar. O barco tem vida. Sou Marcelo Ferreira, bicampeão olímpico, hoje empresário no ramo da construção civil e da moda com a minha mulher. Me considero um cara bem sucedido e feliz com a vida. Bom, ninguém começa sendo campeão, né? A estrada é muito longa, sinuosa. Eu não fui diferente, minha infância foi sempre praticando esporte, mas nunca pensei em fazer esporte de alto rendimento. Sempre, como todo bom brasileiro, era futebol. Tinha até um campinho de futebol em casa, a gente brincava muito de bola. Eu tenho um irmão e uma irmã, a gente ia muito à praia. Sempre gostei de pegar onda de peito, curtia a praia, o mar, mas não era assim, não tinha um pensamento em viver no mar e principalmente viver do mar. Comecei no esporte da vela por acaso. Um amigo meu me convidou uma vez para dar um passeio num barquinho de criança chamado Optimist, né, que é o menor que a gente tem, parece uma caixa de fósforo. Isso eu deveria ter meus 11 anos de idade. Eu não tinha tradição nenhuma de vela na minha família. Geralmente no Brasil a vela vem de origens de escandinavos, de europeus, né? Então a gente não tinha nenhum contato com a vela. A vela da época que eu comecei era uma vela que a gente, aos dia de semana após escola, os clubes ficavam lotados, tinha 30, 40 crianças no clube. Então aquilo ali era um grupo muito grande que a gente tinha pelada depois de velejada. Então realmente era um terreno de casa o clube. Fui me dedicando à vela, mas nunca tinha pensado em ser um profissional de vela, até porque no Brasil, você imaginar em ser um profissional de vela nos anos 80, né, seria uma loucura, porque a gente realmente não tinha nada de vela profissional. Eu fiz a minha velejada toda no Brasil, velejando de barcos menores, na classe Snipe, na classe 470, passei por diversas classes. Pegamos uma época muito boa, que era a época dos festivais de vela que a gente teve no Brasil, mas eu só fui ver que as pessoas viviam do esporte quando eu fui para fora em 88, correr uma regata no Havaí de barco de oceano, fui como tripulante de um barco chamado Blackjack, que era do grande incentivador da vela, Laurits Lachmann, já falecido. Mas foi um cara assim que mostrou para a galera do Brasil já como é que é a vela profissional no exterior. Conheci o Torben aqui em Niterói e velejei com ele já. A gente vê a primeira velejada que eu Torben foi de Solin, em 1983. Ele treinando para a Olimpíada, sempre faltava um sparring, alguém para tripular o segundo barco deles. E de vez em quando eu vinha tripular esse segundo barco. Até para 84, para a Olimpíada de Los Angeles, a gente dava uma tripulada nos Solins aqui. Era a turma que ficava no clube querendo um bicão para dar uma velejada. Depois, em 88, pós-Olimpíada de Seul, o Torben me ligou em dezembro e falou: pô, vem para o Brasil para a gente tentar uma campanha olímpica visando Barcelona. Foi quando eu comecei a realmente engatinhar de viver da vela, quando eu retornei do exterior. Que a gente começou com aquela dificuldade brasileira, patrocínio curtíssimo, contando moeda para viajar, né? Mas foi um início muito bom e vencedor, brilhante. A primeira batalha é como que nós vamos fazer uma campanha olímpica, porque na verdade eram 2 duros. A gente começou com um patrocínio, para você ter ideia, de $500 para cada um. Esse era o patrocínio mensal, que você teria que fazer tudo com esse dinheiro. Viver, viajar, velejar. A gente dormia no carro à noite, dormia em bar de clube. A gente ia se virando, ficava naquela ali, esperando uma aba para dormir, alguém te convidar para ir para uma casa ou para um hotel. Então esse início de 89 foi muito duro para a gente. Fomos campeões mundiais em 1990, tínhamos ganho o campeonato europeu também. Então foi um ano bastante brilhante. E a gente começou a ter um apoio melhor visando Barcelona. Quando a gente chegou na Olimpíada de Barcelona, tão sonhado ouro olímpico e tal, a gente estava vindo de vitória em todos os eventos, pré-Olimpíada,
Eu me casei em 92, falei, porra, esse ano vai ser fantástico. Vou até casar porque eu vou ganhar medalha de ouro mesmo. Então você botou tudo, pô, aquele excesso de confiança, botamos tudo numa medalha de ouro para mudar a vida. Eu casei e fui direto para a Europa, em abril. E a Olimpíada era em julho, agosto. Então a gente fez esse planejamento de, pô, vai ser tranquilo, nós vamos lá para a Olimpíada, vamos nos dar bem, depois eu vou ficar na Europa trabalhando, que eu já ia para trabalhar no estaleiro depois da Olimpíada. Chegamos em Barcelona, foi o fracasso da vela brasileira, acho que foi assim a pior Olimpíada brasileira. O Lars estava super bem também, o Christoph Bergmann estava voando na classe fim e no final a gente não conseguiu fazer nenhum pódio e nem perto de pódio na realidade. Porque a gente tinha um barco mais rápido que todos antes da Olimpíada e o que aconteceu, que a falta de verba, a gente acabou vendendo todo o nosso material antes da Olimpíada. Vendemos vela, vendemos mastro e tudo. E chegamos na Olimpíada pegando um material na hora, caixa com as velas fechadas, Torben estava velejando de barco grande para faturar, para ganhar um dinheiro pela Itália, e a gente acabou que, na hora que a gente montou o barco com vela nova, o barco não rendia nada, a gente era um dos mais lentos dentro d'água. Acho que foi a maior lição da minha vida, em todos os sentidos. Primeiro, não tem nada ganho, né? Não existe você ganhar antes de competir. A gente estava muito confiante que essa vai ser a Olimpíada, não sei o quê, pra gente, não falava para os outros, mas a gente internamente, pô, vai... Porque estava sobrando antes da Olimpíada. Só que com a troca de material acabou. Os planos foram por água abaixo. E eu fiquei na Itália de 92 a dezembro de 94. Quando o Torben, em 94, falou, pô, vamos voltar aí, vamos correr atrás daquela medalha que a gente deixou cair na água lá em Barcelona. Então, reativamos a dupla, começamos uma campanha realmente 100% planejada. Planejamento foi a chave do sucesso, que a gente desenvolveu. O Torben já era um cara que é um cara que sempre que ele entra num barco, ele tem que ver o que ele pode mudar para melhorar. E aí foi o ápice, né? Você chegar, depois de olhar para trás e ver assim, pô, que história que a gente conseguiu fazer com tanta dificuldade. Não é chorar, pô, que vida dura, nada disso. Mas dentro do esporte foi muito difícil chegar. A partir de 97, 98, começou a se velejar realmente com um custo muito baixo. E com os patrocínios estavam melhorando cada vez mais no Brasil. Foi um momento que não foi ruim. E nós fomos para a Olimpíada de Sydney. Com pouco treino, na verdade seja dita, a gente não teve muito tempo de treinar para Sydney, porque o Torben, sempre envolvido com os barcos grandes de America's Cup, né, pela Itália, tomou muito tempo dele. E nós chegamos na Olimpíada de Sydney, ninguém falava o nosso nome, porque os caras estavam voando. E quando a gente botou o barco em Sydney, outro barco novo que foi desenvolvido com sistemas diferentes, a gente estava andando muito bem. Lideramos a Olimpíada, ali sim foi muito duro. A gente liderou a Olimpíada de Sydney até o último dia. Fomos para a última regata, 5 pontos na frente do segundo colocado. O pior que a gente poderia ter feito era o bronze no último dia da Olimpíada. E a gente conseguiu fazer o nosso pior. Só que o nosso pior para a gente também era um grande feito. Você chegar numa Olimpíada sem ter se dedicado realmente 100% para aquela prova, ainda acabamos com uma medalha. A tristeza veio quando a gente chegou em terra. Primeiro que a gente estava meio chateado de ter perdido o ouro, né? A gente nem pensou na prata ou bronze, a gente falou, pô, perdemos o ouro. Mas pior foram as entrevistas que a gente teve que as pessoas perguntando, e aí, o que deu de errado? Não deu nada de errado. A gente simplesmente perdeu a última regata, a gente não conseguiu ir melhor. O que me deixava chateado é ver a festa da equipe norueguesa, os caras da classe Solen, que era de 3 tripulantes, tinham ganho um bronze. Cara, champanhe, a delegação toda, e a gente parecia que a gente estava indo para o cemitério. Aí aquilo, você fala assim, meu Deus do céu, incentivo é o mínimo. O esforço é seu, é de cada um. Aí você ainda vem uma cobrança que não cabe, né, cara? Ninguém pode se cobrar mais do que a gente, nesse caso. Aí eu fiquei meio brabo na hora, assim, mas passou. Passou e, pô, a gente passou em 2000 e falamos assim, porra, cara, será que cabe mais uma Olimpíada? O máximo mesmo, o ápice, o final foi Atenas. Que a gente ficou um tempo sem velejar, ficamos 2 anos sem velejar de estar praticamente, e chegamos em Atenas, cara, porque
aquele lugar ali maravilhoso, aquela água linda, por onde tudo começou, o berço da Olimpíada, né? E chegamos lá, deu tudo certo. E até a gente ganhou com um dia de antecipação. Então foi assim, não preciso mais nada de vela olímpica. Foi um fechamento realmente com medalha e chave de ouro. Minha história olímpica ali foi... Beleza, vamos terminar aqui. O conhecimento de mar e de vela que a gente tem no Brasil é mínimo. E o que eu acho a dificuldade da vela brasileira é realmente o acesso ao mar. Nós somos um país com essa costa aí de 8.500 quilômetros, que você não tem marinas públicas, você não tem acesso ao mar, se você não for sócio de um clube, você não entra, né? Então essa é a dificuldade que eu vejo, porque o material em si, você faz um custo inicial que você pode velejar, você não precisa ser um atleta de alto rendimento, você pode ser um velejador. A gente perdeu aí um cavalo selado nessa Olimpíada em vários segmentos do país. Eu diria o país perdeu muito, nessa picaretagem do estado do Rio principalmente, onde a gente vive. O que me deixa triste é isso, a roubalheira saiu da nossa casa, né, onde começou a crolar de vez o nosso sistema brasileiro aí nas nossas águas. É um esporte que sempre trouxe várias medalhas para o Brasil. É um esporte brilhante, né, que a gente tem aí diversas medalhas olímpicas e campeonatos mundiais, e a gente não consegue o incentivo que tem que ter. Não sei se é só por causa de público, mas a gente tem diversos lugares do mundo que a vela vive muito bem e não tem público também.